Diário da Noiva, episódio A Temida Lista de Convidados. Oi, eu sou a Marina, eu me caso agora em outubro de 2023 e tô compartilhando em todas as minhas redes sociais um pouquinho mais do meu processo até o altar. Eu faço muitos diários da noiva lá no meu Instagram, no meu TikTok, se você não me segue por lá, corre para acompanhar porque são conteúdos diferentes e aqui no YouTube eu aprofundo um pouquinho mais esses conteúdos com mais detalhes e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que muita gente falou que era muito complicado de fazer e eu vou contar para vocês de como foi o nosso processo. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para me ajudar, deixa o seu like para não esquecer no final e vamos falar dela, a lista de convidados. Eu confesso para vocês que quando eu pensava em lista de convidados para o casamento, eu não pensava que fosse ser algo tão complicado de fazer. Eu e o João não somos pessoas que temos uma família lá muito gigante, tantos amigos assim, eu achava que ia ser bem de boa. Mas conforme a gente foi conversando com outros amigos casados, amigos que tinham casado recentemente, muitos deles falavam muito mal da lista pra gente. Eles falavam que era muito complicado de fazer, que era uma coisa que ia mudar até quase a data do casamento, e no comecinho a gente não acreditou muito, a gente não botou muita fé, até porque foi muito tranquilo pra gente fazer a nossa. Pra vocês verem o quanto a gente não tinha noção nenhuma, eu achava que a gente ia poder fazer a lista um pouquinho mais pra frente, não achava que ela ia ter que ser a primeira coisa que a gente teria que fazer, porque até agora a gente só tinha pegado referência para casamento, não tínhamos dado nenhum passo prático. E foi quando a gente começou a entrar em contato com alguns fornecedores, como assessoria, buffet, decoração, e todos os fornecedores pediam por esse tamanho de casamento. Então foi aí que a gente descobriu que a lista de convidados iria definir não só o tamanho que o casamento teria, se ia ser grande, pequeno, mini, micro, como definiria também os orçamentos, porque eles mudam de acordo com quantas pessoas terão. Até que um dia, logo um pouquinho depois que o João me pediu em casamento, a gente foi numa padaria tomar café, sentamos e ele falou: vamos tentar rascunhar uma lista? E ali foi que a gente começou a criar o negócio mesmo. Pegamos o bloco de notas do celular, começamos a rascunhar e foi tudo muito tranquilo. A gente ficou desconfiado, porque todo mundo falou que era muito difícil. Mas a gente foi ali, lembrando dos nomes, colocando pessoa por pessoa e até faltou gente. Claro que no começo a gente pensava que a gente ia ter um casamento ali de 200, 180 convidados, mas conforme a gente foi vendo quanto isso custava, a gente deu um drástico corte e deixamos uma marca de 120 convidados. E na nossa primeira lista não tinha nem isso. Então a gente falou, isso aqui foi fácil. Mas realmente, como estava previsto, como recebemos tantos conselhos sobre a dificuldade de chegar em uma lista de convidados final, essa dificuldade realmente começou a aparecer um pouquinho depois. Quando a gente precisou realmente oficializar a lista de convidados para nossa assessora, para ela ter essa relação de nomes, foi aí que a gente começou a lembrar de algumas pessoas que a gente tinha esquecido, lembrar de uns filhos, de uns primos, de uns tios, e aí o negócio foi ficando um pouco mais complicado de ser finalizado. A gente contratou uma assessoria para o nosso casamento e geralmente é a sua assessora que vai ficar responsável pela sua lista. Então o que ela vai fazer? Quais são as funções dela? Ela precisa ter essa lista completa de nomes para que ela possa mandar, por exemplo, o save the date pelo WhatsApp, os convites se eles forem online e até mesmo as confirmações, o link para a pessoa entrar e confirmar se ela vai ou não no casamento. Então, uma hora você vai precisar ter essa lista oficial, realmente quem vai ser convidado e quem não vai. No nosso caso, a gente mandou realmente essa lista para nossa assessora, faltando 4 meses para o casamento. Quase agora. A gente enrolou bastante, mas se eu posso dar um conselho para vocês, um primeiro conselho sobre a lista de convidados é justamente esse. Faça um rascunho do que vocês querem, coloque ali uma estimativa mais ou menos de todos os nomes, mas não oficialize essa lista de convidados com a sua assessoria ou não oficialize ela de fato para mandar o save the date muito rápido, muito antes da data. Por que eu tô falando isso? Porque durante o processo de organização do seu casamento, muita coisa muda. Várias pessoas já tinham falado isso pra gente e a gente também não acreditou, mas eles estavam certos. Durante esse quase um ano que a gente tá tendo pra planejar o casamento,
tem coisas que mudam, inclusive a sua relação com muitas pessoas. Claro que tem relações com familiares que não vão mudar, que vão sempre ser as mesmas, mas principalmente com amigos, com colegas, a gente que é de igreja, conhece muita gente, é muito comum que as nossas relações mudem durante esse ano. Algumas pessoas que você talvez tenha colocado na lista lá no início do planejamento, mais perto do casamento, já podem estar muito distantes de você por causa de alguma circunstância da vida. E já outras que você nem tinha pensado em colocar, por causa de alguma outra circunstância, podem se aproximar do casal. Um outro conselho que eu quero te dar sobre a lista é: assim que você começar a rascunhar, que você começar a escrever, seja à mão, seja numa planilha de Excel, seja no computador, assim que você colocar o nome das pessoas, já facilita a sua vida e coloca nome, sobrenome e telefone de cada um. Daqueles que você souber, pelo menos, da sua família, dos mais próximos. Por quê? Uma hora você vai precisar passar essa lista limpo para sua assessoria, se você tiver uma, porque geralmente eles têm uma planilha de Excel ou um aplicativo onde você coloca todos os convidados para que eles possam entrar em contato com esses convidados pedindo as confirmações. E um terceiro conselho, que eu acho que é o mais delicado de todos esses, é uma coisa que eu realmente só vivi no processo de noivado, não imaginava que ia acontecer, mas vou deixar essa dica aqui para vocês. Quando a gente casa, é claro que existe muita expectativa dos noivos em relação a isso, mas existem pessoas que têm uma expectativa ainda maior sobre o seu casamento. Sabe quem são? Os seus pais. Gente, os nossos pais têm uma alegria e um prazer imenso em nos casar. Eu mesma sou a primeira filha que vou realmente casar de véu e grinalda. Então, por mais que eles finjam que não, eu sei que eles estão empolgados, os pais do João também. E muitas vezes os seus pais, os seus familiares mais próximos vão querer convidar pessoas que para o casal talvez não fizesse tanto sentido. Isso vai acontecer. Eu quero alertar vocês porque essas conversas vão existir. No nosso caso, a gente não tinha grana para convidar todo mundo que a gente queria. Óbvio que se a gente tivesse, nós convidaríamos a família, sabe, os parentes distantes de terceiro, de quinto grau. Mas a gente não tinha, então a gente teve que selecionar muito bem e ainda assim a gente teve que ter algumas conversas com os nossos pais para incluir sim algumas pessoas que eram importantes para eles. Não tô falando que vocês precisam fazer isso, eu acho que os noivos têm sim que ter uma certa firmeza e saber quem realmente faz sentido para eles de colocar lá e quem não faz, mas eu acho que vocês também precisam aprender a ter um equilíbrio entre ser firme e ser maleável e entender juntos quem que pode entrar nessa lista a mais e quem que não pode, porque eu acho que o mais importante de tudo isso é que não tenha tanto estresse para vocês e esses são momentos que talvez podem gerar um pouco de estresse, um pouco de estranheza, de não vou colocar essa pessoa, vou colocar, quero colocar, não quero. Claro que isso não tem nada a ver com aquele amigo sem noção que começou a namorar faz 2 meses e quer levar o ficante pra festa. Aí não, né, querido? Tô falando aqui de relações um pouco mais profundas e familiares. Bom, acho que basicamente essas listas resumem bem como foi esse processo de fazer a lista para nós. Agora, faltando mais ou menos 4 meses para o casamento, foi como eu falei, quando a gente começou a mandar o Save the Date para todo mundo. Então, a gente oficializou qual que era a lista final, começamos a mandar pelo WhatsApp um panfletinho, né, com a data que é seu casamento, o lugar, só para a pessoa se planejar, começar a ter em mente que isso vai acontecer. E lá para uns 3 meses, faltando para o casamento, a gente realmente começa a mandar os convites e as confirmações, que são extremamente importantes. Se você é convidado para um casamento e estão te pedindo para confirmar, gente, confirma, porque cada nome que não confirma é um espacinho a mais que a gente tem para convidar alguém que a gente gostaria que estivesse, mas não consegue que esteja muitas vezes. Confesso para vocês que esse processo de fazer a lista, eu achava que ele ia ser muito técnico, muito mecânico, mas no momento que eu tava passando a minha lista a limpo para passar para minha assessora, como eu falei, eu passei um dia inteiro fazendo isso, foi muito emocionante. Eu comecei a escrever o nome de cada pessoa ali, sabe? Eu ia colocando, ia me subindo uma emoção de, nossa, que especial ter, sabe, essas pessoas comigo nesse momento tão único, tão especial da minha vida. Então eu me emocionei bastante fazendo e eu acho que vale ser um processo que você dê uma atenção, que você realmente esteja ali presente fazendo esse processo e não só passe ele de uma forma técnica e rápida. A nossa lista, como eu falei, nós queríamos 120 pessoas e nesse momento ela tem 160.
pouquinho a mais, né? Tudo bem que sempre falam pra gente convidar um pouquinho a mais, porque existe uma quebra, né, no casamento. Existem pessoas que não vão, mas eu acho que de 120 para 160 tá um número um pouquinho discrepante, mas vai dar tudo certo, gente. Confiem e fiquem aqui com a gente torcendo que vai rolar. A divisão de convidados ficou mais ou menos assim, para vocês terem uma noção. 30 a 40 pessoas da família do João, 30 a 40 pessoas da minha. Nós não temos famílias extremamente gigantes, ainda bem, né? Eu dei graças a Deus por isso. E agora é torcer pro pessoal ir confirmando, pra gente ir entendendo como que vai ser para encaixar essas pessoas que estão a mais na lista. Então é isso, me conta aqui nos comentários como foi para você fazer esse processo. Eu sei que tem muita gente que nem é noiva ainda e durante o namoro já tenta rascunhar alguma lista para ver como seria. Então me conta aqui se você já teve essa experiência, como você imagina que vai ser a sua. E não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui, que eu amo falar sobre esse assunto, ainda mais no YouTube. A gente se vê no próximo. Tchau!